E aí aconteceu o episódio envolvendo o Pedro e o Pablo Fernandes, né, o preparador do Flamengo, que culminou na saída do preparador e começa todo esse problema do elenco com o Jorge Sampaoli. Ali começa o problema, porque antes daquilo a gente chega a vencer o Atlético Mineiro no jogo, daquele episódio, 2-1 de virada, mas não jogando bem, não estava jogando bem. Mas antes, a gente faz uma partida espetacular naquele 2-0 contra o Grêmio na Copa do Brasil, depois, inclusive, desse sorteio da Libertadores. Era um momento que, se não acontecessem esses problemas todos, esse mimimi do Pedro, todos esses problemas que aconteceram, né, que o torcedor, inclusive lá no aeroporto, no protesto, e também lá na saída do time, tinham torcedores revoltados com o Pedro, reclamando do Pedro, né, por causa da confusão toda que culminou. Ah, ele foi agredido, o erro do cara. Não, o cara errou também, mas tudo aconteceu porque o Pedro não quis aquecer e porque o Pedro já vinha nessas reclamações. Então isso tudo criou um clima totalmente ruim no Flamengo. E não há previsão, mesmo com o Flamengo tendo metido 9-2 com o Renato Gaúcho em 2021 contra o Olímpia, não há previsão positiva e de todos os torcedores que gostaram do sorteio que pudesse ser confirmada. E digo mais, eu estava otimista com a classificação do Flamengo para a final da Copa do Brasil, um 2-0 fora de casa, mas tem que abrir o olho. Tem que abrir o olho porque esse time aí não tá jogando nada e os caras não estão jogando pelo treinador, tá? O Everton Ribeiro falou depois da partida o seguinte, então vou trazer aqui algumas aspas e algumas situações aí que aconteceram pra gente estar informando vocês. Eu acho que eles têm que acreditar, tem que ficar brabo mesmo, chateado, nervoso com a gente, mas a gente sempre deixou tudo em campo. Ah, ontem, cara, pelo amor de Deus, deixou tudo em campo contra o Cuiabá, Everton. Deixou tudo em campo contra o cara tem os erros dele, o Sampaoli. Vocês, o próprio Olímpia fez um post mostrando que os jogadores deles tiveram mais vontade, botou vocês sentados no campo e eles em pé depois da vitória do Flamengo 1-0 no Maracanã, mostrando que a vontade deles era maior. O Cuiabá fez a mesma coisa, então não cola. Já passamos por vitórias, derrotas e nunca deixamos de correr por eles. Ah, pelo amor de Deus. O orçamento é maior, mas o que importa é dentro de campo. Mais uma vez não conseguimos o nosso objetivo, que era vencer. É vergonhoso para nós mesmo. E o que nos resta é continuar trabalhando. A gente nunca deixou de trabalhar, ser melhor, fazer mais dentro de campo. E restam duas competições. Uma está em aberto e a outra temos uma vantagem, como tivemos nesse jogo. A gente tem que ter atenção. É pedir para que confie em nós, como sempre confiaram. Eu tentei confiar na Libertadores e confiei até demais. Confiei até demais, né? Fiquei feliz com o sorteio. Pegamos o Olímpia e tal. A gente confia até demais. Agora eu não vou confiar mais não, cara. Agora eu não vou confiar mais não. De verdade. Vou fazer o meu, vou torcer, né? Como sempre, torço que passe pelo Grêmio, que seja campeão da Copa do Brasil, que busque aí o Botafogo no Brasileiro, mas eu não vou confiar não. Nesse elenco, com o que eu tenho visto, né? Um elenco cansado, sem vontade. 2023, o Flamengo deu a forra pra todo mundo, até pro Olímpia, que a gente ganhou em 2021. O Flamengo deu forra pro Al Hilal, o Flamengo deu forra pro Palmeiras na Supercopa, o Flamengo deu forra pro Independente Del Valle na Recopa, o Flamengo deu forra dos dois carioca do Fluminense que a gente tinha ganho. O Flamengo deu forra agora pro Olímpia. E o pior, o Flamengo enfrenta Grêmio, que pode ter forra de Copa do Brasil e Libertadores. O Flamengo enfrenta São Paulo e Corinthians, que os dois podem ter forra de semifinal de Copa do Brasil e final de Copa do Brasil, tá? Se o Flamengo continuar o rei das forras, né, de dar as forras aos outros, a gente tá ferrado. Ele fala que nos faltou hoje futebol, de trazer para o nosso lado o jogo, mesmo fora de casa, campo bom, jogo bom para jogar, e a gente não conseguiu. Mata-mata, a gente não consegue fazer tudo o que a gente pode, a gente acaba sucumbindo. Não vejo como falta de vontade, o time correu o que tinha que correr, mas faltou bola. Cara, vocês não correram ontem. Os caras estavam fazendo o que queriam. E detalhe, eles só tinham a jogada aérea, só chuveirinho, e vocês aceitaram.
Quando o jogo sai das nossas características e se tem um ensinamento nas derrotas, é isso, que a gente possa jogar mais nos jogos que são eliminatórios e trazer sempre para o nosso lado. Agora eu vou falar com vocês da declaração do Gabigol. Eu concordo com ele que teve falta no Wesley na origem do gol ali, que acabaram dando escanteio, né, pro Olímpia. E teve falta no Wesley. E o Gabigol ficou nervoso. Mas eu, sinceramente, ele quase foi expulso. Ele não foi expulso, eu não lembro qual foi o jogador que entrou na frente do juiz. O juiz estava botando a mão no bolso de trás para puxar o vermelho. Mas eu não acho que seja válido o Flamengo, sendo eliminado da forma que foi, reclamar de arbitragem. O juiz sempre prejudica o Flamengo. Esse cara é terrível, esse Vilmar Roldan. Mas não cabe, né, esse tipo de reclamação depois de uma eliminação vergonhosa como essa, que você tinha vantagem, abre 2-0 no agregado e toma de 3-2 no total. Ele falou: estamos acostumados à pressão. Jogamos com 60 mil no Maracanã quase todos. Isso não quer dizer nada, Gabigol. É muito fácil apontar os erros. Não é fácil não, é difícil. E os erros são muitos. Ruim falar quando perde do juiz, mas ele inverteu as faltas, expulsou o treinador. A Conmebol é aqui do lado, muita coisa acontece e vocês sabem. Falta no Wesley no terceiro gol, mas agora parece que está chorando. E ele ainda fala que foi um roubo, né? Não tá aqui essa declaração que tem que ele falando, eu acabei quando não separei aqui, mas ele fala que foi muito roubo, né? Que teve um roubo grande ali e que a Conmebol é do lado do estádio. Temos que vencer, o Flamengo é movido a isso, a gente queria estar na final, jogar o próximo Fla-Flu, mas agora estamos perto de uma final de Copa do Brasil e vamos em busca do brasileiro. É o que a gente espera. É o mínimo que a gente espera de vocês. O brasileiro é obrigação, né? O brasileiro é obrigação. Também falar que o Christian Roberto falou sobre não utilizar o atacante Pedro contra o Olímpia. É o auxiliar do Jorge Sampaoli. A decisão sempre é da comissão. A gente sempre fala tudo antes do jogo. A gente tentou fazer o melhor para o time e não resultou. Simplesmente isso. É uma decisão grupal. Não corresponde que eu fale sobre os processos anteriores. Eu só tenho que falar do jogo de hoje, do que aconteceu hoje. Sem dúvida, o grupo está muito sentido com o resultado do jogo. A gente veio aqui com muita ilusão. Com muita ilusão, escolheu mal a palavra também, né? Ilusão, estava iludido então, né, que ia ganhar. O Felipe Luiz, cara, eu acho que foi o pior. Gosto muito do Felipe Luiz. O Felipe Luiz é um cara espetacular, rubro-negro fanático. Agora, eu vou falar uma coisa pra vocês. Toda vez que tem aniversário do Felipe Luiz, com jogo um dia antes, jogo no dia ou jogo um dia depois, o Flamengo ou é eliminado ou perde, ou tem alguma situação muito ruim no jogo do Flamengo. Pô, mas esse dia de aniversário do Felipe Luiz... cara, que tristeza, porque ele é flamenguista pra caramba, é rubro-negro, torço demais por ele, mas ontem tava muito mal o Felipe Luiz, muito mal. Com todo respeito, tô comentando sobre um jogador que eu tenho como um ídolo, um cara que eu adoro, que eu fiquei muito feliz com tudo que nos proporcionou no Flamengo. Ele fala o seguinte: na minha opinião, esporte de alto rendimento é mental, a maior parte dele é mental. Quando você não ganha ou você se sente exposto em algum momento dentro do campo, você não consegue performar. É um problema que nosso time tem esse ano. Temos que, pouco a pouco, passo a passo, ser um time mais sólido defensivamente. Foram gols de cabeça, mas poderiam ter sido de outra forma. Essa é a verdade. Quando o Flamengo deixa de ser Flamengo e não é Flamengo, poderia ter sido de outra forma, né? E ele deixa claro, né, que o Flamengo não esteve bem, que o Flamengo esteve muito mal, né, o Felipe Luiz. Então, assumindo que o time... Olha só, eu acho importante a gente falar isso de novo. Ele deu essa declaração: quando você não ganha ou você se sente exposto,
em algum momento dentro de campo, você não consegue performar. É um problema que o nosso time tem esse ano. O que? Tem jogadores que estão se sentindo ali. Ele está falando da falta de comunicação, será que é isso? Se sente exposto, ou seja, está ali isolado, sem ter uma ajuda no campo, um não ajuda o outro. Será que é isso que ele está dizendo? Pode ser, tá? Olha, o Flamengo teve aquele gol anulado já nos acréscimos da partida contra o Olímpia e horas depois a Conmebol divulgou o áudio do VAR da conversa com o árbitro Vilmar Roldan. A análise considerou que Ayrton Lucas havia tocado na bola antes de Gabigol, que estava em posição irregular. Ao congelar a imagem na disputa de bola da pequena área, o árbitro de vídeo diz querer ver se Ayrton toca na bola. Quando o vídeo muda de ângulo, diz: aí está, perfeito, o pé vermelho toca na bola. Caso o gol fosse válido, levaria o Flamengo para a disputa de pênaltis. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu vi de tudo quanto foi forma. O áudio completo do VAR. Impedimento, o assistente falando. O VAR, quero ver se o Ayrton Lucas toca na bola. Se toca, está em clara posição de impedimento. O VAR, me deu uma câmera aproximada. Aí está, o pé vermelho toca na bola. Me deu outro ângulo para confirmar que é o pé vermelho. Perfeito. Eles não mostraram esse ângulo em momento algum. E o ângulo que eles mostram tem apenas o pé branco do jogador da chuteira do jogador do Olímpia. Vou fazer o sinal de impedimento. Aqui, ok? Nos dê mais um segundo, Vilmar. Mostre-me a linha. Vamos traçar ela no defensor, perfeito. Já traçamos e salvamos. Há um gol claramente em posição de impedimento. Vilmar pode retomar claramente posição de impedimento. Balela, né? Eu não vi. Balela que eu digo, eu não vi a imagem. Mas eu não vou reclamar de arbitragem, não, tá? O Marcos Braz falou que com o Gustavo Henrique dando choque lá no hotel, longe do resultado que a gente queria. O Flamengo não jogou bem, as coisas não aconteceram do jeito que a gente pretendia. A gente queria muito continuar nessa competição. A competição que nos últimos 4 anos chegamos em 3. Temos o Brasileiro e a Copa do Brasil aí, que são os títulos importantes. O Brasileiro muito difícil, né? E eu espero que vocês mantenham, pelo menos o Flamengo na Libertadores pro ano que vem e que o Flamengo conquiste a Copa do Brasil. Mas muito difícil, né? É obrigação a Copa do Brasil. Copa do Brasil é obrigação. Copa do Brasil é obrigação. Isso aí eu já digo. Copa do Brasil é obrigação. Não tem essa de ganhamos campeão da Copa do Brasil. Pô, espetacular. Não tem nada de espetacular. A Copa do Brasil se tornou obrigação. Não tem nada de espetacular. Olha só, o Flamengo então não teve folga, tá? O time treinando hoje às 4 horas da tarde, né? Então não tem folga. Óbvio que os jogadores que atuaram mais tempo vão pro regenerativo. O Flamengo disputou aí 8 jogos, 4 deles como visitante e somou 4 vitórias na Libertadores, 2 empates e 2 derrotas. Tá? O Flamengo não venceu como visitante. Contra o Alcas no Equador perdeu 2-1 logo na estreia, depois empatou com o Racing 1-1 e também contra a Nublense no Chile empatou 1-1. Cara, é uma vergonha, o Flamengo era para ter tido a campanha muito melhor, decidir em casa. Foi um fiasco, uma vergonha, já começou na fase de grupos, tá? O Flamengo se classificando em segundo lugar foi uma vergonha, tá? O Felipe Luiz também falou com a Letícia Marques do GE sobre a eliminação. Difícil achar um motivo, começou o ano com 4 títulos perdidos. O time, a partir desse momento, nunca teve a confiança e consistência que teve no ano passado. Nunca chegou a ser um time sólido e regular. Foi uma derrota totalmente justa. Ou seja, ele dizendo que o time de 2023, em momento algum, conseguiu ser um pouquinho do que foi nos anos que conquistou títulos importantes. Segundo a matéria aí publicada pelo UOL, a diretoria do Flamengo não pretende demitir o técnico argentino, né, o Jorge Sampaoli. Então, eles não querem demitir ele após a eliminação da Libertadores.
o objetivo deles é manter o treinador no cargo e contornar a crise existente. Gente, a gente vai perder o ano inteiro. A gente vai perder o ano inteiro. Primeiro, eu não sou a favor de fazer a vontade de jogador na escolha deles, eles escolhendo técnico e tudo mais. Segundo, o Sampaoli faz um péssimo trabalho. Essa é a realidade. Independente do desejo dos jogadores, o péssimo trabalho tem que ser utilizado na decisão. Não tem como esse cara continuar. Ah, mas vai ganhar a Copa do Brasil. Não faz mais que obrigação. Mas o time não joga nada. Não tem parte tática. Os caras só tinham a jogada de chuveirinho e eles fizeram os gols dele de cabeça. O Flamengo não tinha ninguém marcando na cabeça. O Flamengo tomou... É inacreditável. É inacreditável. O Wesley recebendo uma proposta aí, a fonte que eu tenho não me passou ainda a equipe, né? Mas já sabemos dos valores mais ou menos, mas não passou a equipe, mas que a proposta é muito boa pelo lateral direito Wesley. E esse era o jogador que eu estava falando para vocês, que a notícia vai aparecer a qualquer momento, e que o Flamengo, ele vinha muito bem, foi muito bem contra o Grêmio, foi muito bem em alguns outros jogos, e esse é o jogador que pode acabar saindo do Flamengo, assim como o Léo Pereira, né? E também a situação do Ayrton Lucas. E o Flamengo não tem reposição. Hoje, eu acho pior até a saída do Ayrton Lucas, porque o Felipe Luiz está nitidamente em final de carreira, né? Tá no momento aí que já a gente, como eu volto a dizer, eu gosto demais do Felipe Luiz, mas ele já não consegue render o jogo inteiro, como o próprio Everton Ribeiro também, que saiu, ele já não consegue render o jogo todo, né? São jogadores que já estão com uma idade avançada e que não conseguem. O caso do Felipe Luiz ainda é pior porque é lateral, que exige mais da parte física do jogador. Então não é demérito nenhum, não estou criticando o jogador, falando que o jogador é ruim, que o jogador é isso, é aquilo. Eu estou só trazendo um panorama e mostrando que realmente o Flamengo vai precisar se reformular e tem posições ali que, infelizmente, o tempo está acabando, né? O tempo passa.